Economia e Mercado, com Juliana Rosa. Muito bem, conosco aqui no Bastidores do Poder, a nossa companheira economista Juliana Rosa. Seja muito bem-vinda, Juliana. Boa tarde. Tudo bem, Danilo? Boa tarde para o Cláudio, para o ouvinte. Bom, certamente o assunto de hoje, né, Juliana, é a repercussão aí do IBGE, né, que mostrou que o desemprego recuou, né, mas que ainda atinge mais de 14 milhões de brasileiros, não? Exatamente, esse dado do desemprego é um dado que mostra a recuperação do mercado de trabalho. Finalmente, né, a gente estava precisando aí de notícia boa da economia. A gente ontem trouxe o aumento do emprego com carteira assinada, mas o que mais preocupa o país nesse momento é o emprego sem carteira, o emprego informal, porque a gente teve esse tipo de trabalho muito mais atingido do que o emprego com carteira. Quando o governo fala que o emprego está indo bem, né, que está criando vaga para caramba, ele deixa de fora os mais de 5 milhões que a gente ainda tem de pessoas que perderam trabalho e que ainda não conseguiram serem reinseridas no mercado de trabalho por conta das dificuldades provocadas pela pandemia. E justamente porque a maior parte da população e a população de baixa renda depende do setor de serviços, que é o setor que depende da maior circulação de pessoas, né? Então, o pessoal voltando a trabalhar presencialmente, bares e restaurantes, academia de ginástica, salão de beleza, eventos, turismo, segmentos que dependem muito de circulação, aglomeração de pessoas e que agora, com o avanço da vacinação, começa então a ter uma melhora desse setor, que é o que mais emprega no país. Agora, a gente tem aqui, olhando a taxa de desemprego, como você falou, Danilo, um desemprego que ainda é alto. A gente tem 14 milhões de brasileiros desempregados, mas quando a gente compara com os últimos 3 meses, que a comparação que o IBGE faz julho com abril, a gente tem quase 700 mil pessoas que estavam sem trabalho e agora foram reinseridas. E pela primeira vez desde a pandemia, a gente tem mais da metade da população em idade para trabalhar com algum tipo de trabalho. Mais de 50% também é uma sinalização importante. Agora, também queria destacar que o que está subindo agora é exatamente o emprego informal. Então, é muita gente que até tinha um emprego melhor antes da pandemia, muitas vezes com carteira assinada, e que agora está tendo uma renda que é menor e um trabalho mais precário, que foi o que vários especialistas em trabalho me chamaram a atenção hoje ao longo das análises, como o professor Rodolfo Tobler, que é pesquisador da Fundação Getúlio Vargas. Então, a gente está acompanhando essa melhora do mercado de trabalho, que é isso, é um trabalho que ainda é precário, que ainda não é a condição que a gente tinha antes da pandemia, mas é um alento, né, nesse momento em que a gente tem tanta dificuldade, tanta inflação, né, principalmente de coisas básicas, alimentos, conta de luz, combustíveis, a gente ter agora pelo menos dinheiro entrando, né, no bolso. Muita gente endividada, enfim, é uma notícia boa que a gente vai ter daqui até o fim do ano, tanto com carteira, mas principalmente sem carteira, que é essa maior parte dos brasileiros que ficou dependendo, que está dependendo até agora de auxílio emergencial e que agora vai aos poucos conseguir ter algum tipo de renda e melhorar um pouco aí a situação financeira. Danilo? Ô, Juliana, mas dá para a gente comemorar essa pesquisa? É claro que a gente precisa, não é, levar em conta, não é, todos os dados divulgados aqui, é uma pesquisa extensa mesmo, não daria para a gente tratar aqui no Bastidores do Poder todos esses destaques aqui da pesquisa, não é? Mas o caminho, né, a vacina avançando, não é, é um caminho positivo aí de otimismo? Com certeza, a questão da vacinação é a variável mais importante para a recuperação econômica e para a recuperação do mercado de trabalho. A gente tem mais gente, inclusive, procurando trabalho, por isso que a taxa de desemprego nem cai tanto, porque a taxa de desemprego é medida por pessoas que estão procurando e a gente tinha muita gente que desistiu de procurar, que é o chamado desalento. O desalento está diminuindo. Agora, o que preocupa, Danilo, que você está colocando, é o fato de que as pessoas estão entrando no mercado de trabalho, estão com uma renda que é menor, né, do que a renda que tinham antes da pandemia e tem essa inflação muito pesada no bolso. Então,
a situação ainda não está fácil, né? Longe disso. Eu não consigo parar de pensar naquela cena que circulou o país ontem o dia todo, das pessoas no Rio de Janeiro disputando ossos, porque não tem dinheiro para comprar carne. Assim, é de uma tristeza atroz, né? Então, a situação, claro, é difícil, a gente tem uma inflação pesada, o crescimento do ano que vem no país vai ser baixo pelas projeções, tem gente um pouco mais pessimista, com PIB abaixo de 1%, tem gente que acha que pode ser um pouco melhor, na casa de 1,5%, mas o fato é assim, o desemprego vai continuar diminuindo, inclusive no ano que vem, só que a gente precisava de um PIB que crescesse mais rápido, né, com mais força, para que a gente pudesse ter uma geração de emprego com maior qualidade e com mais rapidez. Mas que vai melhorar, vai. Se a gente comparar o ano que vem com esse ano, a economista do Santander, a Ana Paula Vescovi, fez uma boa comparação. Ela falou, olha, esse ano a gente teve só metade da economia, né, metade do ano só a economia funcionando. Ano que vem a gente vai ter a economia funcionando o ano inteiro, os 12 meses. Então, ela falou, mesmo com crescimento baixo, a renda do brasileiro vai crescer no ano que vem em torno de 3%. Então, é isso, assim, vai resolver, as pessoas vão sentir uma qualidade de vida boa, ainda longe disso, mas certamente melhor do que a gente tinha até agora. Não, é verdade, né? A gente não pode deixar, né, de registrar também, né, isso que a Juliana colocou aqui, essa situação lamentável, inaceitável, né? Esse caminhão de ossos no Rio de Janeiro, disputado por uma população faminta mesmo, mas por um outro lado, né, Juliana, Cláudio, ouvintes, a gente precisa começar, se é que é possível, né, ter um pouco mais de otimismo, olhar para essas pesquisas, né, e hoje o IBGE trouxe aí alguns dados, né, que o desemprego recuou, ainda atinge, claro, muitos brasileiros, milhões de brasileiros, 14 milhões de brasileiros, mas a gente já começa a encontrar a luz no fim do túnel. Agora, Danilo, diga. É só para, eu acho que é importante a gente frisar, enquanto jornalista, que os políticos precisam ter responsabilidade nesse momento. É mais do que urgente aumentar a proteção social. Isso é indiscutível, porque é isso, a gente tem recuperação, mas não é todo mundo que tem condição, né? As pessoas mais pobres estão muito pobres. E só que os políticos estão querendo fazer populismo, né? Estão querendo estender agora o auxílio emergencial ao invés de cortar na própria carne. Por que eles não cortam as emendas parlamentares, que são obras públicas que não são emergenciais, por exemplo, em ano eleitoral, para poder fazer uma proteção social, um auxílio aos mais pobres de forma responsável? Porque se não fizerem, o dólar vai disparar, os investidores vão embora do Brasil, a gente não vai ter crescimento. Então é preciso ajudar os mais pobres com responsabilidade e não com populismo e interesse eleitoral.